Filipenses, capítulo de número 3, versículos 12, 13 e 14. Daqui a gente vai extrair uma meditação, vamos passear por outros textos, mas aqui fundamentalmente está a base bíblica para a gente pensar como lidarmos com o passado. Diz assim o texto bíblico de Filipenses 3, versículo de número 12. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. E olha o verso de número 13, ele está dizendo: irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado tudo isso, ou seja, a perfeição, mas uma coisa eu faço. Qual é a expressão que aparece aí? Uma coisa eu faço. Não é Deus quem faz, não é a igreja quem faz, não são os amigos. O apóstolo Paulo está dizendo, eu faço, mas uma coisa eu faço. E o que ele faz? Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Verso número 14 de novo. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio da soberana vocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Mas um pouquinho antes, no final do verso 13, ele diz, uma coisa eu faço, deixo para trás todas as coisas, ou seja, avanço para aquelas que estão diante de mim, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. O verbo esquecer aqui não significa a gente passar por um processo, talvez às vezes pós-traumático, de um acidente, onde você bate a cabeça e você esquece a tua história. Ou alguma coisa que na nossa conversão, Deus com uma varinha mágica bata na nossa testa e apague da nossa memória, do registro da nossa memória, tudo o que aconteceu atrás. O que o apóstolo Paulo está dizendo é, eu faço questão de esquecer, de deixar para trás, de não ficar apegado às coisas que me passaram no passado. E esse apóstolo Paulo talvez seja um case para nós de entendermos quem ele é, embora eu não vá falar muito solidamente sobre a história dele, mas você conhece que ele nem Paulo se chamava. Antes da sua conversão, seu nome era Saulo, Saulo de uma cidade chamada Tarso. Um homem muito bem preparado, segundo a religião, um homem muito capacitado, segundo as faculdades intelectuais dos seus dias, um homem muito bem feito de família, muito bem educado, muito bem relacionado, muito bem posicionado na sociedade em que viveu. Mas um homem que, em função da religião, do zelo religioso, foi um dos maiores perseguidores da igreja do primeiro século. Foi responsável, coautor, partícipe da morte de Estevão, o primeiro mártir cristão, Estevão. Ele era um homem que era apaixonado pela religião. Ele era um homem que não tinha prazer nos cristãos. Ele era um homem perseguidor dos chamados cristãos. Quando ele tem um encontro com Jesus, esse homem é tão poderosamente transformado, que ele tem o seu nome mudado de Saulo para Paulo, ganha de Jesus um propósito bem definido, e o propósito que ele vai ganhar é contrário a tudo que ele fazia antes. Ele deixa de ser um perseguidor para ser um seguidor de Jesus. E ele passa a viver nos seus dias, plantando igreja por onde ia. Essa daqui, por exemplo, a igreja de Filipos, é a primeira igreja que ele funda na Europa. Tamanho zelo que ele tinha pela religião, que o fazia perseguidor e matador de cristãos, esse mesmo zelo agora convertido numa história nova, numa oportunidade nova, para ser agora um grande discípulo de Jesus, um enviado de Jesus, um apóstolo de Jesus sobre a terra. Escreveu praticamente 50% do Novo Testamento. Boa parte do que escreveu em cadeias, encarcerado, porque havia sobre ele uma promessa dizendo, ele vai aprender a sofrer pelo meu nome. E o apóstolo Paulo aprendeu, sim, a sofrer muito pelo nome de Jesus. Esse é o apóstolo Paulo que está dizendo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Ou seja, esquecendo que um dia eu fui um perseguidor da igreja de Jesus. Esquecendo que um dia eu fui partícipe da morte de um dos discípulos de Jesus. Esquecendo que um dia eu estava trabalhando sem saber para derrubar a igreja de Jesus. Esquecendo-me dessas coisas todas, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação que eu vou ganhar da parte de Jesus.
Esse Paulo ensina muito para nós sobre o que é ressignificar, esquecer do passado e avançar para as coisas que estão adiante de nós. Agora, um dos grandes desejos que nós temos como gente humana é viver em paz. Quantos aqui gostariam de viver em profunda paz? Eu já ouvi gente aos prantos, com muito dinheiro no bolso, com o passaporte, ou os passaportes que tem, muitos deles viajou o mundo inteiro, experimentou de várias culturas, teve várias oportunidades na vida, fala mais de um idioma, às vezes mais de 5 idiomas, pessoa na minha frente, num palácio, num castelo, num lugar bonito, um apartamento assim, um triplex, dizia assim: pastor, eu daria tudo o que eu tenho para viver um dia de paz. Você já ouviu gente falar assim? Eu daria tudo que tenho. Eu fico pensando que as pessoas não estão exagerando não, porque a ausência de paz é uma coisa terrível. Eu já vivi assim na minha vida, perturbado, sem paz, sem alegria, sem ânimo, cérebro não para, coração não para. Me lembro quando vivi a época antes de Jesus, vivendo numa realidade periférica de Zona Leste, muito perto do mundo da marginalidade, envolvido naquilo. Eu me lembro que da atividade que eu tinha, eu não dormia à noite. Eu trabalhava durante o dia, aliás, eu dormia durante o dia e cumpria as minhas funções onde estava à noite. Não dormia. E dormir de dia, trocar o dia pela noite é terrível. A não ser que você seja da área da saúde, e mesmo sendo da área da saúde, sabe que a noite foi feita para dormir. Essencialmente tem menos barulho. Dormir durante o dia no barulho é terrível, mas trocar a noite pelo dia é terrível também. Eu passei muitos anos da minha vida. Quando tentava me deitar, ou quando me deitava para dormir, não havia paz nenhuma. Estava sempre com medo do que poderia me acontecer, como fruto daquilo tudo que fiz durante a noite. Eu sei o que é viver sem paz, viver atormentado e com medo de que alguma coisa ruim vai acontecer a qualquer momento. Eu sei o que é isso. Então, quando alguém me diz assim: pastor, eu daria tudo para viver em paz, porque esse é um dos grandes desejos da humanidade. Ainda mais nos dias que vivemos, dias de tanta guerra, tanta violência, de tanta maldade, as pessoas estão clamando a Deus por paz. E eu rogo ao Senhor, o Deus da paz, que encha você de muita paz. Porque na minha conversão, eu ganhei a vida de Jesus. Ele passou a viver em mim. Eu passei a dormir à noite, trabalhar durante o dia, e desde aquele dia glorioso em que fui alcançado por Jesus, o que não me ausentou de guerras, de dificuldades, de lutas, mas eu sempre tenho dormido em paz. Salmo 4:8, em paz me deito, logo adormeço, porque o Senhor me faz dormir em paz, em segurança. É uma bênção experimentar de paz. O passado tem sido um fator de perturbação e dor para muita gente. Muitos estão vivendo aquém do que poderiam, até do que Deus deseja, porque o passado os atormenta e aterroriza. Conhece gente assim? Aterrorizado, atemorizado e sem paz por causa do passado? Tem muita gente vivendo assim. Mas nosso Deus é o Deus do futuro, é o Deus do presente, mas é o Deus do passado também. É o Deus que faz novas todas as coisas. Todos temos um passado. O passado é real. Grandes questões para a nossa reflexão é: como você, pergunta individual para mim e para você, não para nós na coletividade, como você que está me ouvindo agora, como você tem lidado com o seu passado? Outra pergunta: como esse passado tem afetado o seu presente? Como o passado tem afetado o que você tem vivido agora? São duas perguntas para a nossa reflexão. Saiba disso. Deus, nosso Pai bondoso, não deseja que vivamos no passado. Importante, terapêutico, profético, que você saiba, o nosso Deus, nosso Pai bondoso, não deseja que nenhum de nós viva no passado. Porque a questão é viver no passado. Viver no passado. Há uma profecia, quando o povo de Deus estava exilado, num dos grandes exílios que viveram ao longo da sua história, no cativeiro da Babilônia, o profeta Isaías, que profetizou que aquele povo deveria se render ao Deus babilônico, ao imperador babilônico. É o mesmo profeta que depois vai levar uma palavra de esperança para o seu povo,
para aqueles irmãos e irmãs que ele tinha, capítulo de número 43 do profeta Isaías, versículo 18, diz assim, Luciene: não vivam no passado, profeta dizendo, não vivam no passado, não fiquem considerando as coisas passadas, antigas. Eu, o Senhor, faço uma coisa nova hoje, e estou trazendo à luz. E o profeta faz uma pergunta cheia do Espírito Santo: porventura vocês não estão percebendo? Percebendo o quê? Essa coisa nova que eu estou fazendo e trazendo à luz hoje. O verso 18 explica por quê. Porque tem muita gente vivendo no e do passado. Duas preposições. Vivendo no passado e vivendo do passado. Aí então Deus levanta o profeta dizendo: não vivam no passado, nem fiquem considerando as coisas antigas, porque eu, o Senhor, faço uma coisa nova hoje. E que o Senhor faça uma coisa nova hoje, dia 28 de junho de 2023, na minha e na sua vida. Ele diz: eu porei caminhos no deserto. Sabe o que significa? É como se Deus estivesse dizendo àquele povo: aquilo que não é muito certo no deserto, que são caminhos, eu farei um caminho certo para vocês. Para quem? Para quem não quer viver no e do passado. E ele diz: eu porei riachos no ermo. Significa dizer, aquilo que não é possível acontecer de forma natural, eu, Senhor, crio, faço de providência para você. Um Deus que faz novas todas as coisas. E por que a gente vive tão aquém disso? Porque alguns de nós persiste em viver no passado, em viver do passado. Que o Espírito Santo te liberte. Que o Espírito Santo de Deus te toque nessa noite. Que o Espírito Santo de Deus te chacoalhe nessa noite e diga para você: você não foi criado, nem criada para viver no passado. Você foi criada para viver experiências novas daqui para adiante. Não vivam no passado. Por quê? Porque o nosso Deus e Pai não deseja que vivamos no passado. E eu queria destacar com vocês, olhando para a minha própria história, me relacionando com tantas outras histórias, 4 formas de que a gente pode viver no passado. 4 formas, ou 4 situações que podem nos prender ao passado. Primeira delas, se você quer anotar, você tem esse hábito de anotar, fique à vontade, chama-se primeira. Primeira forma de viver no passado: tristeza pelo que se deixou para trás. Tem muita gente vivendo no passado pela tristeza daquilo que perdeu, entre muitas aspas, na vida velha que tinha. Tem muita gente que não consegue se realizar com a nova vida que recebeu em Jesus. Gente que factualmente teve uma experiência de conversão, nasceu de novo. O impacto do Evangelho foi tão tremendo na vida dessa pessoa, que ela sim teve uma experiência real com Jesus. Ela sim nasceu de novo. Ela sim é uma nova criatura. Mas ela tem dificuldade de viver como uma criatura nova. Ela tem dificuldade de viver como alguém que tem um coração novo. Ela tem dificuldade de viver como um convertido a Jesus. Por quê? Porque muitos lamentam que tiveram de deixar para trás por causa da sua conversão em Jesus. Tem muita gente séria aqui me ouvindo agora, que está vivendo da tristeza pelo que deixou para trás. Gente que tem muita dificuldade de olhar o que Jesus está fazendo agora na sua vida e o que Ele está ansiando continuar fazendo na tua vida até a eternidade. Tem muita gente que parece que lamenta ter entregue a vida a Jesus. Fala da conversão com uma tristeza. Falar da nossa conversão deveria ser a coisa mais linda, mais bonita e mais alegre da nossa vida. Porque nós recebemos a vida de Jesus. Nós estávamos condenados à morte eterna. Por causa do pecado, o futuro que nos era reservado era um futuro de morte, de distância de Deus. Mas por causa da obra de Jesus na cruz do Calvário, eu e você fomos transformados em novas criaturas. Passamos de inimigos de Deus para amigos de Deus. Passamos de mortos para a vida. Como diz o mesmo apóstolo Paulo, nós fomos transportados de um reino de trevas, um reino terrível, para um reino do Filho do seu amor. Nós fomos tirados da mão de Satanás e fomos entregues nas mãos de Jesus. Nós passamos da morte para a vida. Isso deveria constituir para nós uma alegria explosiva. Deveríamos acordar todos os dias. E se não tivermos muitos motivos para agradecer a Deus,
um motivo todos nós temos para agradecer. Obrigado, Jesus, por aquilo que o Senhor fez na cruz do Calvário, que me alcançou e me fez uma nova criatura. Deveríamos passar todo o nosso dia pensando nisso. Onde estaríamos nós se o Evangelho da Graça que cantamos aqui, se o Evangelho da Graça na pessoa de Jesus não nos tivesse alcançado? Onde nós estaríamos? Pergunte para você, onde você estaria? Eu tenho muita dificuldade de pensar onde eu estaria, mas eu tenho uma certeza, eu não estaria bem. Se eu continuasse vivendo aquela vida que eu tinha antes de Jesus, e essa pergunta me fosse feita 22 anos depois, talvez eu nem estaria aqui para responder a pergunta. Então, quando eu olho para o meu passado, para a forma como eu vivi, longe de Jesus, atolado até o pescoço de pecado, eu tenho motivos para ser muito grato a Jesus, ainda que Ele não faça mais nada na minha vida. Por quê? Ele fez uma grande obra. Eu experimentei, eu sei. E eu não quero nunca mais voltar para aquela vida que vivi. Mas eu vi ao longo da minha vida, gente que declarou isso com a boca e parou no meio do caminho. E infelizmente esse fenômeno continua acontecendo. Gente que tem uma experiência dessa, que é capaz de dizer exatamente o que disse agora, até de forma poética, muito melhor do que eu disse agora, e não ter alegria nos olhos. Por quê? Porque está vivendo o passado. Deus o chamou, chamou você, chamou cada um de nós, para viver um futuro extraordinário junto com Ele. Um futuro extraordinário ao lado de Jesus, na doce companhia do Espírito Santo, debaixo da influência do Espírito Santo. E o Espírito Santo jamais vai dizer para uma pessoa, olhe para o seu passado. Se você um dia ouviu essa voz, se você tem ouvido essa voz, ou se no futuro você ouvir essa voz, pode ter certeza, essa voz não é de Deus. Deus jamais nos direcionará para o passado. Aliás, Ele é o Deus que nos perdoa os passados do pecado e é capaz de dizer, dos seus pecados não me lembro mais. Esse é o nosso Deus. Agora, se o nosso Deus o faz assim, por que é que a gente tem tanta facilidade de olhar para o nosso passado? E olhar com tristeza, aquilo tudo que tínhamos naquele passado sem Jesus, e olhar para aquilo como se fosse perda. Nós não perdemos nada, irmãos. Se compararmos ao que nós ganhamos em Jesus, e a lista aqui é grande, poderíamos fazer um culto aqui só daquilo que ganhamos de Jesus e que é comum a todos nós. Se olharmos tudo que nós ganhamos da parte de Jesus, tudo que tivemos antes de Jesus, não serviu para nada. É o mesmo apóstolo Paulo, nessa mesma carta, nesse mesmo capítulo, se você retroagir na sua casa, os versículos anteriores, ele está dizendo, e olha, era um homem que tinha muita coisa, era um homem com uma grande projeção, era um homem com muito acesso, era um homem muito bem posicionado. Ele diz, tudo que eu tinha antes de Jesus, eu considerei perda. E ele usa um termo que eu vou ter que usar com você aqui, sem ser pejorativo. Algumas traduções dizem que ele considerou esterco, adubo, tudo que ele tinha antes de Jesus. Porque depois que ele recebeu Jesus, tudo que ele teve antes perdeu o brilho, perdeu o valor. Aliás, esse é um dos grandes medidores, para mim e para você, para sabermos se nós recebemos de fato a Jesus como Senhor e Salvador na nossa vida. Se de verdade nós nascemos de novo. É quando a gente olha para tudo aquilo que Jesus fez, está fazendo, e vislumbramos o que Ele vai fazer, nós somos capazes de sorrir para dizer assim, eu jamais teria acesso a essas coisas se não fosse por Jesus. Por mais dinheiro que você tenha no bolso, por mais capacidade intelectual que você tenha, por mais acesso e facilidade nessa sociedade que você tenha, se o que você recebeu de Cristo é menor do que você tinha antes, reveja a sua conversão. Falo isso com carinho. Tem muita gente achando que é convertido e não é. É minimamente convencido de que Jesus sim veio, Jesus sim fez aquela obra, Jesus sim realizou tudo aquilo, tem conhecimento histórico, filosófico, sociológico e qualquer outro lógico, mas não teve uma experiência de conversão, porque um dos grandes termômetros, se passamos da morte para a vida, é que aquilo que nós tínhamos antes de Jesus, ainda que fosse muito bom, não é possível se comparar àquilo que recebemos da parte de Jesus. Mas amigos, irmãos, irmãs e amigas, tenho visto muita gente triste porque perdeu algumas coisas por causa de Jesus. Pastor, eu gostava tanto daqueles meus amigos. Pastor, eu gostava tanto de encher a cara. Ai, que saudade, eu não posso mais.
se torturando, sabe? Agora eu não posso mais. Vive perguntando assim, pastor, qual é o limite entre o pecado e a santidade? Pastor, até onde eu posso ir? Até qual é a beirinha do limite? Gente vivendo sob risco o tempo todo. A questão não é o linear, não é o limite. A questão é, você está feliz com o que Jesus está fazendo? Você está olhando para Jesus? Você está olhando para a palavra de Jesus? Você está firme naquilo que Jesus tem para você? Você tem promessas grandiosas que Jesus fez a você? Mantenha os olhos nisso. Porque o Espírito Santo vai trabalhar o tempo todo na minha e na tua vida para direcionar os nossos olhos para Jesus. E Jesus não está no nosso passado. Jesus está sim no nosso presente. Aqui conosco, Deus Emanuel, é Deus conosco, mas é o Deus que está nos projetando para o futuro. Últimas palavras que os discípulos ouviram, e nem foi de Jesus, foi um anjo. Jesus está dando as últimas instruções aos seus discípulos, falando para eles percorrerem todo o mundo, pregarem o evangelho do reino, um evangelho como esse, fazerem discípulos de todas as ações. Diz o texto bíblico que enquanto Jesus dizia estas últimas palavras, ele ascendeu aos céus e um anjo disse para os discípulos, aqueles 11 que sobraram, por que é que vocês estão olhando para o céu? Tirem os olhos do céu, porque assim como vocês viram Jesus subir, ascender, vocês o verão voltar para vocês. E a última promessa que receberam, eu estou indo na frente, preparar para vocês uma morada, para cada um de vocês. Amigos, aqueles discípulos talvez esperaram Jesus voltar, talvez, um ano depois. Eles ouviram um anjo dizer, ele vai voltar. E o fato de saberem que Jesus voltaria, e a alegria e esperança de que Jesus voltaria, como uma promessa que receberam, encheu o coração daqueles homens para trabalharem, sacudirem a história, pregarem o evangelho, fazerem discípulos, e estamos nós aqui sendo beneficiados pelo trabalho daqueles homens. Eu e você, aqui, abençoados por uma perspectiva de futuro. Olhe no Novo Testamento quantas vezes a palavra coisa nova aparece. Olha no livro do fim, o Apocalipse, o livro da esperança, não é o livro do medo, das simbologias. O Apocalipse fala do triunfo de Cristo, da volta de Jesus, da apoteose daquele dia. E nós somos o povo que está olhando para frente. Nós somos o povo que está olhando para o céu. Nós somos o povo que está olhando para as Escrituras. Nós somos o povo que está olhando para Jesus. Nós estamos olhando para frente. Estamos olhando para aquilo que Ele está fazendo na nossa vida. Ressignificando o que aconteceu antes de nós. Mas como tem gente triste, irmãos. Lamentando tudo que perdeu. Perdeu um negócio. Alguns pela fé em Jesus, perdeu o emprego. Alguns perderam até a família. Alguns perderam amigos. Alguns perderam acesso. E em certo aspecto, todos nós que já entregamos a vida a Jesus, alguma coisa a gente deixou para trás. Sim ou não? Porque não é possível seguir Jesus tentando viver no passado. Tentando manter a chama acesa de uma vida antiga. Aquela chama apagou-se e surgiu uma nova chama no nosso coração. E essa chama agora é um zelo ardente pela pessoa de Jesus. É um amor profundo por aquele que nos chamou de uma vã maneira de viver e está nos ensinando a viver de uma forma digna, sábia, abençoada e abençoadora. Então, uma primeira forma que a gente pode viver no passado, manter o passado vivo na nossa vida, é a tristeza por aquilo que se deixou para trás. Estão o tempo todo olhando para a vida velha com paixão, com saudade. Jesus disse em Lucas 17:32. Jesus disse em Lucas 17:32. Lembrem-se da mulher de Ló. Já ouviu falar na mulher de Ló? Nem nome essa mulher tem. Ela é chamada de a mulher de Ló. Já ouviram falar sobre ela? Jesus está falando sobre o reino de Deus, nesse capítulo 17 de Lucas, e lá pelas tantas ele para dizer para aquelas pessoas que estavam ouvindo, lembrem-se da mulher de Ló. O que aconteceu com a mulher de Ló? Vocês lembram o que aconteceu com ela? O que ela se transformou? Numa estátua? E a pergunta é, por quê? Por que ela se transformou numa estátua de sal? Porque ela olhou para trás. Parece uma coisa assim,
ilógica, alguém que só deu uma olhadinha para trás. E a questão aqui não é o aspecto físico, de virar a cabeça para trás e olhar. A questão aqui que a gente precisa entender, o que Jesus está querendo dizer nesse contexto, para chamar a atenção dos seus ouvintes e de cada um de nós nessa noite, ele está dizendo, lembrem-se da mulher de Ló. Lembrem-se que ela estava vivendo numa cidade, ou num conjunto de cidades, que se rebelou contra Deus. Numa cidade promíscua, numa cidade profana, em que Deus mandou então um mensageiro até Ló, sobrinho de Abraão, dizendo, sai correndo do meio desse povo. Saia correndo você e toda a sua família desse lugar onde vocês estão. Eu vou destruir essas cidades. Eu vou lançar fogo sobre essas cidades. Eu vou exterminar essa cidade. Mas vocês saiam do meio desse povo e dessa cidade. A única ordem que Deus deu, veja, não é uma sugestão, não é um conselho. Deus deu uma ordem a Ló e essa ordem era para sua família. Não olhem para trás. Qual foi a ordem? Não olhem para trás. O que a mulher de Ló fez? Olhou. E o que aconteceu com ela? Se transformou numa estátua de sal. Sabe que tem muita gente que não se transformou numa estátua de sal nos nossos dias, de sal, nos nossos dias, aqui e agora, aqui nesse auditório, em casa, do aspecto físico, mas virou gente salgada na vida? Sabia que tem gente assim? De tanto que está olhando para trás. Mesmo sabendo que a ordem de Deus geral para todos nós é não olhe para o passado, não olhe para trás, tem gente que está salgada na vida. Tem muita gente assim. Gente salgada na vida. Você lida com ela, você está perto dela e faz mal para você. E vamos pensar melhor? Às vezes a pessoa salgada é a gente. Sou eu, posso ser você. Olhe para trás, com tristeza daquilo que você perdeu na sua vida velha, você vai ficar salgado. Vai se tornar alguém que as pessoas querem repelir. É horrível lidar com gente salgada, que nunca vê beleza em nada. Se está quente, está calor, você diz, que gostoso, né, gente? Você vê, entrou o inverno, está mais calor do que no outono. Odeio o inverno, odeio o calor, odeio essa coisa. Tá bom? Aí você espera uma outra estação, a mesma pessoa salgada, você fala, bom, se ela não gosta do calor, ela gosta do quê? Do frio. Vem aquele friozão. Eu gosto. Quantos gostam do frio? Eu amo o tempo de frio. O calor me faz mal. Amo o frio, prefiro. Você pega a mesma pessoa que diz que odeia o tempo de calor, que odeia o solzão, que odeia essa questão dos raios solares. Está um friozão nublado, está nevando em São Paulo. Você pega a mesma pessoa salgada e diz assim, que delícia o frio, as pessoas ficam mais elegantes, dá para comer um fundi, comer um caldo, eu amo caldo, sopa da vovó. A mesma pessoa diz assim, eu odeio o inverno, odeio o frio, odeio sopa, odeio casaco, odeio fundi. Pensando que essa pessoa gosta da vida. Pessoa salgada demais, nada tá bom. E gente que está sempre olhando para o passado, nunca nada tá bom para ela. Nunca tá bom. Porque ela está sempre na tristeza daquilo que perdeu, mas nunca tem alegria por aquilo que recebeu. Está o tempo todo olhando para trás. Sabe qual é a ordem de Deus para uma pessoa como essa? Se é o seu caso, respeitosamente dizendo. Sabe qual é a orientação de Deus? O mandamento de Deus? Desprenda-se do passado. Bote os seus olhos naquilo que Deus está fazendo na tua vida. Seja grato por aquilo que o Senhor está fazendo na sua história. Tenha esperança de que o Deus que prometeu fazer outras coisas mais, Ele fará. Olhe para frente. Olhe para Jesus. Firme os seus olhos no autor e consumador da sua fé. Deixa de olhar o retrovisor. Olhe para frente, tem uma estrada linda diante de mim e de você. O passado com que passou não é melhor do que aquilo que Deus está fazendo na minha e na tua vida agora. Desprenda-se de tudo que te prende à vida passada. Livre-se de todo ambiente que te aprisiona. A antiga maneira de viver. A mulher de Ló olhou para trás, desejou ficar em um lugar onde Deus não queria que ele estivesse e se transformou numa estátua de sal. Quanta gente salgada nos nossos dias. Conhece a gente assim? Nada tá bom. Pode olhar. Ela talvez esteja vivendo no passado. Vivendo aquém do que Deus tem para ela, porque ela tem saudade do que tinha antes. O que Deus está fazendo agora e fará lá na frente é muito maior do que a gente pode imaginar que perdemos no passado. E como relação à conversão, olha essa frase de John Wesley, pregador americano, inglês. A conversão, olha essa frase, a conversão tira a gente do mundo. Conversão
tira a gente do mundo. Regeneração acontece no dia que a gente entrega a vida a Jesus. Somos regenerados, ou seja, gerados de novo. A regeneração ou a conversão nos tira do mundo, mas a santificação tira o mundo da gente. O que é a santificação? A santificação é toda a jornada da nossa vida. A conversão é o processo da nossa vida toda. A regeneração resolve o nosso problema de espírito. Nosso espírito é regenerado, voltamos a estar vivos para Deus. Mas nós lidamos com a alma. E é a alma que precisa ser santificada todos os dias. Na conversão, Deus tira o mundo da gente. Na santificação, nós vamos permitindo que o Espírito Santo vá tirando o mundo dentro da gente. Na conversão, ele tira a gente do mundo. Na santificação, o Espírito Santo está tirando o mundo dentro da gente. Quantos querem viver assim? Essa frase de John Wesley. Segunda forma de viver no passado. Segunda forma de viver no passado, ou do passado. Culpa e condenação. Talvez aqui seja mais sensível a história. Tem muita gente vivendo no passado, amarrado ou amarrada pela culpa e pela condenação. Gente que vive atormentada e aterrorizada se um dia vier à tona o que ela fez ou o que ela consentiu que fosse feito, viesse à tona hoje. Conheço gente que nem quer se relacionar com alguém com medo da pessoa um dia descobrir o que aconteceu no passado dela. Tem acontecido com uma frequência muito grande. Falava com um rapaz ontem à noite, me dizendo, pastor, eu não estou nada bem. Eu estou atormentado pela ideia de começar um relacionamento com uma moça, e aí meu passado vir à tona para dentro desse relacionamento, e eu nunca ser feliz ou fazer alguém feliz. Uma realidade. Muita gente vivendo debaixo de culpa. Culpa. Vivendo debaixo de culpa e condenação. Culpa e condenação. Dois instrumentos, dois insumos que o diabo usa o tempo todo para destruir a gente. Sensação de culpa o tempo todo. Por mais que você ouça alguém dizer para você, o que você leia nas Escrituras por você mesmo, que Deus te perdoou, uma pessoa não se sente perdoada. Ela não consegue se desvencilhar da ideia de que aquilo que ela fez foi tão terrível que não é possível que Deus a tenha perdoado. E porque não se sente perdoada, não recebe o perdão de Deus pela fé, ela vive debaixo de culpa. E culpa gera condenação. Culpa destrói a nossa autoimagem. Culpa destrói a nossa esperança. Culpa destrói a expectativa. Uma pessoa debaixo de culpa e condenação, ela não consegue se olhar no presente como alguém que vai viver um futuro extraordinário. Por quê? Porque ela está o tempo todo revisitando o seu passado, revisitando aquela situação que trouxe culpa a ela e se sentindo debaixo de toda a condenação que há no mundo e no universo. Essa é uma das grandes formas de ver no passado, quando você não abre o seu coração, quando você não abre a sua vida para receber o perdão definitivo de Deus na pessoa de Jesus. E talvez você vá ouvir pela milésima vez o que vou dizer aqui, e rogo ao Espírito Santo que enche seu coração de muita convicção disso. O Senhor Jesus te perdoou de todos os seus pecados. Não há pecado que você tenha cometido que Jesus não possa perdoar. Não há sensação de condenação pelo erro que você cometeu, que Jesus não possa justificar e absolver você. Abra mão nessa noite dessa ideia de que Deus não te perdoou. Abra-se nessa noite como você talvez nunca se abriu para receber todo o poder do perdão de Jesus. Abra-se nessa noite. O que você fez está feito. Gerou os desdobramentos, causou os impactos. Talvez você esteja lidando, vá lidar por algum tempo, talvez até a vida toda, com as consequências do que você fez. Mas as consequências que você e eu podemos viver na vida não invalida a graça perdoadora de Jesus. O problema central está resolvido. As consequências podem ser resolvidas. Deus pode dar graça para você. Deus pode dar para você sabedoria. E você lidar bem com as consequências e transformar essas consequências em algo bonito para você, para a sua história. Pode ser que haja restituição do que você perdeu. Talvez Deus possa fazer uma obra tão tremenda na tua vida a partir de você
receber o perdão dele e ressignificar a tua história, que algo que você perdeu pela tua imprudência, teu pecado, Deus possa restaurar na tua vida, originalmente, ou talvez uma segunda oportunidade. Essas são as consequências. Talvez isso seja mais fácil de lidar. O difícil de lidar é com a questão da culpa. Aquela sensação pesada de olhar no espelho e dizer assim, para mim não tem mais chance. Eu vou continuar só sobrevivendo sobre a face da terra. Eu vou continuar vivendo a minha vida até o dia em que ela acabar. Tem gente vivendo assim. Gente vivendo sem esperança. Gente vivendo sem brilho nos olhos. Gente vivendo sem propósito. Gente diz assim, estou vivendo um dia de cada vez com a carinha bem taciturna, olhando para baixo. Gente que não consegue olhar nos olhos das pessoas. Gente que não consegue abrir um sorriso há muito tempo. O que pode estar vendo com essa pessoa? Ela está debaixo de culpa, debaixo de condenação. Ela não consegue olhar para o que aconteceu sem se ver alguém perdoada na cruz do Calvário. Ela transformou aquilo que fez numa obra tão extraordinária que a obra da cruz não consegue atingi-la. Pastor, e o que eu faço? Abra-se hoje. Abra o seu coração. Permita-se receber aquilo que Jesus já fez. Ele te perdoou. Ele decidiu perdoar você. Definitivamente perdoar você, me perdoar. E aquilo que seria uma condenação para nós, viver debaixo disso para sempre, Ele nos justificou. Nos deu uma nova vida para vivermos agora em alegria. Segundo aos Coríntios, o mesmo apóstolo Paulo, capítulo 5, verso número 17, diz uma coisa que é extraordinária. O apóstolo Paulo afirma que aquele que está em Cristo Jesus, aquele que está em Cristo Jesus, é uma nova criatura. Ele diz mais, ele diz, as coisas velhas se passaram, e ele termina dizendo que tudo se fez novo. Se você está em Cristo, você é uma nova criatura. As coisas velhas passaram. Tudo se fez novo a partir do momento em que você recebe o perdão de Deus, que não é mérito meu nem seu, é graça. Pela graça sois salvos. É graça. E se é graça, receba porque é de graça. Custou muito para Jesus. Para nós não custou nada, mas precisamos receber. Se você receber a graça perdoadora de Jesus, você pode sair daqui hoje para sorrir como você nunca mais tem sorrido. Você pode sair daqui hoje para dormir uma noite de sono extraordinária, como talvez há muito tempo ou anos você não tem vivido. Se você está em Cristo, você só está em Cristo porque você foi perdoado de todos os seus pecados. E o mesmo apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 8, verso 1, diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aqueles que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. O texto diz, não há mais condenação para estes. Verso 33 e 34 diz, quem tentará contra os escolhidos de Deus? Quem os acusará? Quem os condenará? Cristo Jesus morreu. Cristo Jesus ressuscitou e está assentado à direita de Deus o Pai. Ele nos justificou. Receba nessa noite o perdão, a graça perdoadora de Jesus. Receba nessa noite justificação. Viva em paz com o seu passado e viva para Deus. Viva uma nova história. Tem muita gente vivendo nessa perspectiva de culpa e condenação. Tome posse nessa noite dessas verdades. Declare essas verdades. Viva nessa dimensão de vida. Proclame com convicção de que de agora em diante, você está em Cristo Jesus. Permita que o Espírito Santo te livre hoje. E Ele pode fazer. Livrar você hoje de toda culpa e de toda condenação que te amarra ao seu passado. Livre-se disso. Uma terceira forma de viver no passado. Traumas não tratados. Pastor Jorge falou conosco semana passada, ou retrasada, sobre rejeição. Uma das ofensas mais terríveis, semana retrasada. Sobre rejeição. Um dos males que mais causa dor na alma da gente. Traumas não tratados. Pessoas que não conseguem se ver nunca mais a partir daquele momento em que sofreu um abuso. Não conseguem se ver mais depois daquele dia em que foram rejeitados, ou daquele dia que foi traído. E a lista é imensa. Ofensas, grandes armadilhas que o diabo usa para prender a gente no passado. E eu não estou aqui tirando responsabilidade de ninguém que fere,
que trai, que abandona, que rejeita e que ofende. A questão não é essa. A grande questão não é se isso é uma realidade ou não. Ela é. A questão é como nós lidamos com os traumas do nosso passado. Como nós lidamos. Não como quem nos traumatizou, nos ofendeu, nos abusou ou nos fez qualquer outro mal. A questão não é como eles vão lidar. A grande questão aqui, amigos, é como nós vamos lidar com os traumas que vivemos na vida. E tem muita gente vivendo o dia de hoje como se fosse o dia em que foi abusado, como o dia em que foi traído, como o dia em que foi rejeitado, como o dia em que foi, e aí a lista é grande. Tem gente vivendo aquele dia. Tem gente que não está vivendo esse dia 28 de junho de 2023. Está vivendo talvez lá em 1995. Está vivendo talvez lá em 2010. Está vivendo em 2021. Está vivendo lá, nesse tempo. Como você sabe disso, pastor? É só conversar com as pessoas. Qualquer coisa que ela fala, ela remete àquilo que a afeta e está relacionado ao passado. Sempre. Se vocês se lembrarem, por exemplo, Jesus chegou a um determinado lugar, onde tinha um tanque de Betesda, estava acontecendo uma festança em Israel. Jesus retirou-se de Israel naquele dia da festa e foi para um lugar onde as pessoas ficavam pela sua condição física, de doença. E diz o texto bíblico que de quando em vez um anjo descia do céu e mexia as águas. Isso não é uma questão comprovada e nem o assunto de hoje. Mas Jesus foi, e a fila das pessoas que passavam por aquela água para serem curadas estava muito grande, como sempre esteve. Jesus foi até o tanque, à beira do tanque, estava ali, e diz o texto que tinha um homem que estava ali, aleijado de muitos anos, sentado, ele era o próximo. Jesus faz para ele uma pergunta, olha que coisa interessante. Jesus faz uma pergunta a ele dizendo o seguinte: o que você quer que eu te faça? Sabe qual foi a resposta daquele cara? Olha, eu estou aqui há tanto tempo. As pessoas passam na minha frente, me abandonaram aqui, me deixaram aqui, eu estou ofendido, eu estou traumatizado, eu sou um marginalizado, me esqueceram da sociedade, eu sou um coitadinho. Mas lembre-se, qual foi a pergunta de Jesus? O que você quer que eu te faça? Num plano lógico, o cara diz assim: poxa, que bom, ninguém nunca tinha me perguntado antes, mas beleza, me perguntou agora. O senhor pode me pôr no colo e me jogar aqui a minha vez? Não. Ele responde para Jesus uma coisa que Jesus não perguntou a ele. O que remete a gente à ideia de que talvez outras pessoas tentaram ajudá-lo, mas ele não pôde ser ajudado. Por quê? Porque ele queria convencer as pessoas de que a história dele era triste. Ele estava à beira de um milagre. Ele estava a centímetros de um milagre, de viver uma coisa extraordinária para o resto da sua vida, para um presente que o remeteria para um futuro extraordinário. Mas ele estava a centímetros, por quê? Porque ele estava vivendo lá na sua rejeição. Ele estava vivendo as ofensas que ele viveu. Ele estava vivendo, talvez no dia, sei lá se era um acidente, ou se ele nasceu assim, pouco importa. Ele não estava vivendo aquele dia em que um homem se aproxima dele, mal sabia ele que era Jesus, que se apresentou para ajudá-lo para viver uma história nova. Tem muita gente frequentando igreja, assim entre nós. Passa o tempo todo só contando as histórias ruins da vida. Você conhece gente assim? E tem gente que até disputa. Você fala assim: estou com dor de cabeça. Ah, você não sabe. Estou com câncer. A figura é grande, mas começa a disputar. Fala: cara, estou sem nenhum centavo. Ah, você está melhor do que eu. Você está com a conta no vermelho? Estou no roxo. Gente assim, fica disputando miséria. Minha mulher me deixou. Ah, você teve uma só? 8 já me deixaram. Fica disputando. Por quê? Porque eles estão presos às suas histórias traumatizadas. Estão vivendo aqueles dias, eles não conseguem falar do futuro, porque o olhar está sempre no passado. E gente assim não consegue viver bem. Pergunta de Jesus: posso ajudar você? Tem muita gente, Jesus está perguntando: posso ajudar você? Retroage aqui, porque eu falei agora há pouco. Uma das grandes formas de ver no passado é viver debaixo de culpa e condenação. Aí o Espírito Santo está dizendo assim para você: esse assunto é com você. Talvez seu coração está até aquecendo aí. Esse assunto é com você. Quero ajudar você. Quero ajudar você. Você está dizendo para o Espírito Santo: ah, mas eu fui ofendido, ele não sabe de nada, eu preciso contar a minha história. Não, você não precisa contar a tua história para viver uma coisa nova. Jesus conhece. Jesus conhece você. Sabe o quanto isso te rasgou por dentro. Jesus sabe quem foi que causou isso. Jesus sabe a data disso. Jesus sabe o quanto você está sofrendo ao longo do tempo com isso. Mas a pergunta de Jesus não é se ele sabe ou não, é se ele pode ajudar você. O Espírito Santo está perguntando: posso entrar?
Posso entrar? Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei e tomarei com ele uma ceia e ele comigo. O Espírito está batendo, mas tem gente que não quer ser ajudado. Quer contar só historinha para as pessoas ficarem com dó delas. Olha, meu irmão, minha irmã, se você está vivendo das migalhas da dó dos outros, que pena. Porque Jesus tem uma mesa farta para você. Uma mesa, como o Salmo 23 diz, uma mesa na presença dos seus inimigos. O Senhor tem um futuro extraordinário para você. Abra mão de ficar lambendo as feridas do passado. E eu não estou com isso tentando ser insensível e diminuir a sua dor. Não. Talvez a sua dor é grande, ela é real, talvez ela está doendo aí agora enquanto você está me ouvindo, mas o Espírito Santo está dizendo, eu quero curar você. Eu quero curar a sua memória. Eu quero curar o seu coração. Se minha mãe estiver me vendo agora, eu vou abrir um parênteses aqui. A minha esposa sabe o quanto ela não gosta que eu conte algumas histórias nossas. Mas às vezes eu lembro a minha mãe, fico brincando com ela, e preciso parar até com isso. Eu fico lembrando de histórias antigas. Está aqui a Débora me olhando ali de lado, minha esposa, irmãos. Estou no estreito aqui. Eu fico lembrando a minha mãe de coisas que a gente viveu. Que nós vivemos juntos, eu e a minha mãe. E parece que quando eu conto as histórias, é como se eu não tivesse vivido. Então eu consigo ver beleza e consigo fazer sátira daquilo. Mas não são poucas as vezes que a minha mãe, que viveu a mesma realidade, e que não vê da mesma forma como eu tenho visto, ela se sente mal com aquilo. É como se eu estivesse empurrando a minha mãe para viver aquelas experiências. E eu vivi também, mas cada um na sua medida. Mas ela tem uma percepção daquilo e eu tenho outra. Nos olhos dela escorre lágrima, machuca, ofende de alguma forma. E tem gente que vive assim. Está machucado, rasgado por dentro, talvez seja a sua história. Você é uma mulher que talvez foi abandonada, foi abusada, foi violentada na sua infância, na sua adolescência, na sua fase de jovem, até casada. Talvez você, meu amigo, foi da mesma forma, abandonado, rejeitado, ofendido. E isso dói mesmo, dói profundamente, deve doer, deve dilacerar. Isso é uma realidade. Agora, a questão é, como você vai lidar com isso? E posso dizer uma coisa para você? É possível lidar de tal forma que essas feridas sejam fechadas, que essas cicatrizes não doam mais, e que mesmo que alguma hora sua mente for tomada lá do seu subconsciente por uma lembrança, ou por um sonho de algo que aconteceu, você não se sentir mais diminuído, ofendido ou abatido. O Espírito Santo pode curar pessoas aqui nessa noite. Aliás, eu vou dizer mais, o Espírito Santo quer curar feridas profundas na alma de muita gente que está aqui. E Ele está fazendo isso, e Ele só pode fazer se você abrir o seu coração e dizer, eu estou ferido, eu estou machucado, eu estou vivendo o passado, mas eu não quero mais isso. Eu quero abraçar a graça de Deus e viver em paz com a minha história e com os traumas que vivi. E por fim, até agora eu só falei de coisas ruins, não foi? Eu disse para vocês que o assunto era denso, mas até agora eu só falei de coisas estranhas, difíceis. Mas sabe que tem gente vivendo num perigo muito maior de viver no passado? São os nostálgicos. Gente nostálgica. É quase que uma anestesia para o coração. Gente que viveu boas experiências no passado. Viveu boas experiências com um pai que já morreu. Viveu ótimas experiências com o marido ou com uma esposa. Com uma mãe, com um amigo. Gente que viveu boas experiências profissionais. Gente que viveu boas experiências na vida relacional, social, educacional. Gente que viveu boas experiências na vida. Mas gente está sempre tentando viver ou reviver, ou se permitindo viver como se estivesse vivendo aquele dia em que foi uma boa experiência. Isso é tão nocivo quanto os traumas da alma. E é mais perigoso, porque com os traumas aqui a gente chega num ponto comum em que precisamos lidar com isso mesmo. Que é uma ferida que dói, eu gostaria de ser curado. Mas tem gente que não quer ser curado da nostalgia. Eu me lembro uma época, e vou contar uma historinha para vocês. Eu era auxiliar de célula nessa comunidade. O dirigente me chamou para aconselhar um rapaz. Olha que curioso o assunto aqui, eu vou terminar com isso. Ele veio aos prantos falar conosco que ele não conseguia se abrir para um novo relacionamento. Ele havia namorado uma menina apaixonante, segundo as palavras dele. Uma menina que mexeu tanto o coração dele,
mas lá pelas tantas ela desmanchou aquele namoro, aquele noivado. Anos depois se casou com uma outra pessoa e ele não conseguia se ver num novo relacionamento. Gostando de uma nova moça, namorando de novo, vivendo a experiência. E fomos ouvindo aquele menino, ouvindo aquele menino, ouvindo aquele menino. Lá pelas tantas o Espírito Santo deu uma graça, uma palavra de conhecimento para aquele meu líder de célula e o acompanhando. Ele disse: escuta, você tem algum objeto com você que você frequentemente volta a ele para tentar nostalgicamente reviver na sua mente aquilo que você viveu com essa moça? Ele abriu os olhos bem grandão assim, como os seus agora, bem grandão, Luciene, e disse assim: olha, eu guardo um frasco de perfume. Perfume acabou há muito tempo, ele falou, eu guardo na última gaveta da minha cômoda, ele tinha um quarto só dele. Ele falou: todos os dias, quando eu chego em casa deprimido, com aquela situação, com aquela nostalgia, eu puxo a gaveta, pego o frasco, e vocês sabem, frasco não perde o cheiro se o perfume for bom. Ele diz: eu dou uma cheiradinha, passo horas cheirando aquilo, e na minha mente eu volto lá, 4 anos atrás, 4 anos. E eu revivo aquelas experiências, e de alguma forma isso compensa os prejuízos da minha alma. Aí eu durmo, acordo deprimido, vou deprimindo durante o dia, e vou fazendo isso regularmente ao longo de 4 anos da minha vida. Ele tinha um frasco, um cheiro, um perfume, uma essência, para se manter nostalgicamente sobrevivendo a alguma coisa que ele jamais vai viver. Parou no tempo. Esse menino chorava, oramos por ele, fomos juntos. Olha o nível da coisa. Ele disse: pastor, eu preciso me livrar. Ele disse para nós, naquela época: amigos, eu preciso me livrar disso, mas eu não tenho coragem por mim só. Eu não tenho. Se eu fizer um compromisso aqui que vou chegar em casa e vou jogar aquele frasco fora, é como se eu estivesse jogando um pedaço mais importante da minha vida. Ele disse: vocês podem ir à minha casa? Amigos, que experiência eu tenho até hoje na minha lente. Entramos na casa, ele morava só com a mãe. Fomos até o quarto, ele estava desintegrando no caminho. Porque ele e o frasco eram uma pessoa só. Era uma história só. Fomos até o quarto. A hora que abriu, ele tentou segurar. Respeitamos, paramos. Ele falou: me ajudem. Paramos os 3, oramos. Pegamos o frasco, levamos embora e jogamos fora. Passou muito tempo não. Esse menino estava feliz entre nós, namorando. Se casou. Está feliz da vida vendo uma história linda e nova. Abriu mão dessa nostalgia terrível que nos aprisiona ao passado. Cuidado com a nostalgia. Eclesiastes 7:10 diz assim: não é sábio dizer, por que os tempos passados foram melhor do que hoje? O melhor tempo da minha e da sua vida não foi ontem, nem será amanhã. O melhor tempo da nossa vida é hoje, é agora. Vamos ficar em pé? Vamos.